Você tá muda. Oi? Oi, tava o microfone desligado. Agora sim. Como Tudo estás? bem, graças a Deus. E você, que saudade? Tudo bem também. Abraço internacional. Graças Que a Deus legal. das tecnologias. Ainda bem, né? A gente consegue viajar muito longe em fios invisíveis. Aqui ainda tá dia, Que hora que é aí? 4h30. 4:30. Hum. Como que é o nome do lugar que você tá mesmo? Eu tô em Dallas, no Texas. Hum. Quem diria, né, mulher? Quem diria? Nunca imaginei na vida. Aí, ó. E Tanta tá coisa, né? Tanta coisa que a gente nunca imaginou e que acontece. É isso mesmo. sim, verdade. Deus faz coisas impossíveis. Hum. Que bom. Muito bom ter você aqui. Oi, Alexandra. Oi, Cris. Oi, Meire. Luciana, Lucimara. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu só ver lá no grupo se estão com dificuldade para entrar. Hum, certo. Uhum. Oi, Rosana. Oi, Sinara. Oi, Tatiane. Oi, usuário do Zoom, que eu não sei quem é, mas seja Oi, bem-vindo. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio aí? Aqui até que bom. A Luciana falou que não vai conseguir entrar, não tem problema. É a Rosana que falou? Será que eu reconheci pela voz ou não? Sim, sim, sou eu. Lá fora tá um ventinho gelado, mas aqui onde eu tô, tá. Tá Eu tava quentinho. me organizando aqui, acho que eu tô meio afobada por isso. É por isso, isso daí esquenta, né? Se mexe. É, eu sempre fico nervosa, gente. Mesmo que eu já fiz muitas vezes a mesma aula, mas nunca é a mesma. E sempre dá o frio na barriga, que nem diz a Fernanda Montenegro, se acabar o frio na barriga, daí não tem graça. Então, assim que é. Não tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. Bom, então vamos dar início, são 19h34. Estou muito feliz e grata que vocês estão aqui nessa aula. Permita-se. Alguém já fez ela em outras edições? Eu acho que esse ano eu não fiz nenhuma vez. Tava olhando aqui, acho não, certeza, eu não fiz ela nenhuma outra vez. Mas eu já fiz, acho que umas 5 aulas, permita-se. Mas eu nunca fiz nenhuma igual, que nem diz o Júlio, nem quando você tenta fazer igual, fica igual, porque, né, a gente vai aprendendo coisas novas e vai incrementando isso também. E aí vai ficando diferente, vai sendo aprimorado, né? Porque eu também não vou reter conhecimento aqui, tudo que for para entregar, eu vou entregar. Deixa eu só ver que a Zélia não está conseguindo entrar. Então, deixa eu me apresentar bem rapidinho para vocês. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Qualquer coisa, se não tiver, vocês me sinalizem aí. É a primeira vez que eu estou fazendo a aula fechada aqui pelo Zoom. Oi, Dora. Parei de fazer pelo Skype, Dora. Eu fazia muita aula pelo Skype, a mentoria Liberte eu fiz pelo Skype, mas dava muito problema e era difícil, muita gente não tinha facilidade por lá, e daí eu fui migrando e
Gostei muito do Zoom e já estou usando aí faz tempo como ferramenta nas mentorias. Eu sou enfermeira de formação, viu, gente? Talvez alguém até me conhece aí do tempo que eu fui enfermeira atuante. Trabalhei bastante tempo em hospital oncológico aqui em Cascavel, em Umuarama. Cuidar das pessoas sempre foi algo que estava assim na minha identidade pessoal. Olhando para trás para minha história, eu acho que desde criança eu já tinha um pouco disso assim. E eu sou a filha caçula, e aí junto, eu nasci quando eu tinha só 2 anos, eu já comecei a ter sobrinhos, e daí fui cuidando da criançada junto com as minhas irmãs, e eu acredito que essa inclinação, né, veio já desde lá, ou talvez de antes. Hoje eu acredito assim que Deus permite que a gente vá descobrindo os nossos talentos, né? Mas que ele já colocou na gente esses dons, né? E ele vai permitindo que a gente vá lapidando tudo isso. Só um pouquinho que eu tô tentando ajudar a Zélia a entrar aqui. Deixa eu. Vamos ver se ela consegue entrar. Continue tentando. Então, nesse tempo que eu trabalhei cuidando de pessoas, eu percebi assim que o que mais me aproximava delas era a parte da humanização. Assim, eu sempre pensei que todo ser humano merece ser olhado com amor e carinho, mas especialmente no momento em que a pessoa está vulnerável, né? Doente, com medo. Ninguém vai num hospital, seja para o que for, tá muito tranquilo, assim, tá ansioso, tá preocupado se é por ele mesmo, se é algum familiar. E eu trabalhei no hospital oncológico, então a notícia em si já é uma notícia desafiadora para digerir, né? E se isso for feito de um jeito muito humano, com empatia, com responsabilidade, com respeito, não diminui a dor, mas facilita um pouco mais o processo, né? Então, eu sempre trabalhei muito nisso, de olhar para o ser humano e não só para o que ele estava passando naquele momento, qual era a história daquela pessoa, as dores que essa pessoa já teve na vida, e tudo isso faz parte do mundo daquela pessoa. Mas eu acabava então entrando em outros territórios, né? Porque o emocional não era algo que cabia a mim como enfermeira cuidar daquela pessoa. Mas o emocional influenciava muito no tratamento, na melhora daquela pessoa. Mas eu fui percebendo que eu gostava dessa outra parte, me interessava muito por ajudar a pessoa a melhorar emocionalmente. Isso aumentou, inclusive, porque eu fui percebendo que a parte, né, da psicossomática contava muito dos motivos pelos quais as pessoas adoeciam. E que o corpo físico, na verdade, ele só adoecia depois de um longo período dessa pessoa já sentindo tristeza, mágoa, medo, raiva, mas que não era tão visível quanto um tumor, ou uma hemorragia, ou uma cólica, ou um problema de gastrite que fosse. E eu fui estudando um pouco mais sobre isso. Mas teve um momento da minha vida assim que eu também estava emocionalmente muito mal, né? E eu acho que talvez até algumas de vocês compartilhem disso comigo, que existe uma força feminina, uma força humana tão grande que às vezes a gente tá só o caco por dentro, mas quem tá do lado de fora não faz ideia disso. Que às vezes a gente consegue criar um jeito, né, de guardar a nossa dor. Tem até uma fala aqui, uma frase que diz assim, né, que a gente guarda a nossa dor no bolso e vai cuidar das outras pessoas, né? Então, eu parecia muito bem. Eu parecia estar muito bem, eu estava sempre sorridente, eu estava sempre ajudando as outras pessoas, fazendo meu trabalhando muito, né? E quem conhece aí enfermeiros e enfermeiras aí sabe que a gente trabalha, se quiser, trabalha 24 horas, né? Porque o hospital não fecha.
e a demanda nunca termina. Eu era gestora na época, então tinha, além dos pacientes, toda a equipe, tinha quase 450 pessoas trabalhando comigo diretamente, né? E tinha os conflitos dessas pessoas também, porque precisavam desabafar, e, enfim, pedir ajuda de alguma forma emocional. E eu parecia que estava ali sempre disposta, disponível, mas quando eu chegava em casa, eu falo que só o chuveiro e o travesseiro é que sabem, né? O quanto que às vezes está doendo dentro da gente. E Deus, né, que conhece nosso coração, que não precisa dizer nenhuma palavra, sim, Deus conhece. Mas nesse período aí que eu tô falando para vocês, que antecedeu um pouco a minha decisão de sair da área de atuação da enfermagem, eu percebi que eu tinha, assim, me perdido de quem eu sou, sabe? Quando você olha no espelho, assim, e fala assim, meu Deus, cadê eu, né? Cadê aquela pessoa alegre, divertida, brincalhona, espontânea, engraçada? Eu parecia que eu tava vivendo um personagem, assim, e não sabia voltar para casa. Sabe quando termina o filme e o personagem não sabe mais quem que é ele? Ele tá tão no personagem que ele não sabe mais a identidade que ele tem. Tem uma síndrome, inclusive, que tem essa característica, né? Então, de tanto ter que dar conta e fazer isso, fazer aquilo, e parecia assim que, sabe, equilibrando pratos e parecendo que os pratos estavam sempre aumentando na minha mão, né? E é claro que hoje eu entendo que está sempre resolvendo a dor de todo mundo era um tipo de fuga, porque enquanto eu estava resolvendo a dor das outras pessoas, parecia que a minha própria dor ficava um pouco anestesiada. Mas isso não resolvia. Na verdade, só piorava, né? Me manter ocupada demais era um jeito até de chama escapismo, né? De fugir de olhar para aquilo que eu estava sentindo. Muito bem. E foi justamente aí que eu comecei a estudar, na época com a desculpa de que eu precisava achar soluções emocionais para os meus funcionários, aprender a liderar melhor as pessoas, fazer gestão de pessoas voltada para a questão emocional, porque eu contratava a pessoa que tecnicamente era muito boa, mas ela tinha um monte de conflitos emocionais que atrapalhavam ela no trabalho, na relação com a equipe, com as outras pessoas. Quem já trabalhou com bastante gente sabe disso, né? Que às vezes a pessoa é muito boa trabalhando, mas que emocionalmente ela é difícil de lidar, e daí isso gerava bastante conflito. Eu fui fazer os cursos pensando que eu ia estudar para os outros, né? Para eu ser uma profissional melhor lá no meu trabalho e tudo mais. E foi quando, desarmada das minhas defesas, eu percebi que quem precisava de tudo aquilo, quem era? Eu, né? Eu mesma que precisava ouvir tudo aquilo. E então eu me encantei por aquele mundo e pensei, gente, tem muita gente que precisa saber disso aqui. Tem muita gente, tem muitas mulheres, né, especialmente que é um público assim que eu trabalhava na enfermagem, 90% das pessoas da enfermagem são mulheres. E eu percebi assim que as mulheres elas evoluíram muito, né? A gente evoluiu bastante assim de liberdade, de escolha, de estudar, de tomar as nossas próprias decisões. Se a gente comparar com as nossas mães, com as nossas avós, a gente pôde estudar, pôde decidir, pôde, por exemplo, no meu caso, eu pude escolher se eu ia estudar primeiro, se eu ia casar primeiro. Eu podia casar e estudar. Minha prima não pôde, ela tinha que escolher se ela ia estudar ou se ela ia casar. Meu tio era muito, né, machista ali e tal. Então a gente tem assim uma liberdade hoje que a gente não tinha, mas existe um custo emocional de a gente se sobrecarregar agora, de fazer tanta coisa e de às vezes até se perder no meio desse monte de papéis, assim. Será que eu queria mesmo tudo isso que eu estou fazendo? Será que é esse o caminho que me traz paz interior? E aquilo que eu sonho de verdade, que eu escolho, que eu quero de verdade mesmo. Será que eu estou vivendo, eu estou realizando isso? E faz poucos dias eu tive, acho que até a Sinara que está aqui no grupo, ela compartilhou comigo uma coisa que faz muito parte assim dos meus pensamentos. A gente vive dizendo que a gente está na correria, né?
conversa no WhatsApp, fala, como é que tá? Tá tudo bem, uma correria, a gente às vezes manda mensagem numa semana, a pessoa responde, a gente vai ver só daqui 15 dias, fala, nossa, desculpa, não te respondi, tava na correria. E às vezes essa correria, para onde será que a gente está correndo? Né? E por que que a gente está correndo tanto? Enfim, reflexões, né? Falando em correria, a gente está chegando no fim de 2025. Na missa de domingo, o padre falou assim: como é que foi para vocês lá em 1999, quando todo mundo achou que o mundo ia acabar nos anos 2000? A gente tem uma impressão de que faz pouco tempo isso, eu não sei vocês, né? Mas eu lembro disso, as pessoas começaram a ficar meio apavoradas, assim, será que vai acabar mesmo, né? Teve gente que doou bens, se converteu, quis se batizar, enfim, o povo estava apavorado mesmo, que ia acabar o ano em 2000. E a gente, para mim, na minha memória, parece que faz muito pouco tempo, e já tem 25 anos, né? Quem nasceu lá já está adulto faz tempo, e enfim, a vida continuou. E a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm também, é que parece que a nossa vida está passando mais depressa. Mesmo que os dias continuem com 24 horas, mesmo que os anos tenham os mesmos 365 dias, existe uma impressão de que a vida está acelerada, né? E a gente acaba fazendo isso inconscientemente. Ontem eu estava lavando a louça e eu quebrei um copo. Fazia muito tempo que eu não quebrava um copo. E eu quebrei o copo, da hora que eu quebrei o copo, eu parei assim e falei, por que eu estava lavando com pressa? Ontem era domingo, inclusive, não tinha assim, tava em casa, não ia para outro lugar, mas a gente criou um ritmo de pressa dentro da gente, que a gente está fazendo tudo meio parecendo que a gente está atrasado, assim, e apressando as crianças e se cobrando que com 30 e poucos anos já tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, e uma conversa aqui dentro da nossa cabeça bem crítica nesse sentido, né? E aí, juntando essas informações todas, assim, por que será essa pressa global? Não sei, a Aline está lá a alguns quilômetros de distância de nós que estamos aqui no Brasil, né? Está lá no Texas. Talvez ela até queira dizer para nós se lá as pessoas estão assim também, porque eu tenho uma sensação de que não é só do Brasil. Claro que no Brasil a gente lidera o ranking das pessoas ansiosas do mundo, né, gente? Mas parece que é uma coisa meio global, assim, de que existe uma pressa. Uma pressa para quê? Uma correria para onde? E refletindo sobre isso, é como se a gente nunca tivesse no tempo presente, vivendo aqui e agora. A gente está sempre na expectativa do que vai ser. Mas se eu perguntasse assim para você que está vivendo hoje, aqui, dia 17 de novembro de 2025, se fosse possível voltar no tempo e perguntar o que você sonhava para sua vida, o que você gostaria que acontecesse na sua vida, talvez hoje você esteja vivendo, pisando em sonhos que você tinha, de um jeito talvez até diferente do que você imaginou, né? Mas é uma realização de algo que você queria. E eu também. Mas a gente está tão nessa expectativa do que virá que a gente não degusta, não aproveita, não vive o hoje, né? Então é como se a gente passasse por cima daquilo que a gente está procurando e não conseguisse encontrar. Sabe quando a gente realmente está com pressa, que está atrasado para alguma coisa e esqueceu onde colocou a chave, daí a gente fica bem atordoado procurando aquilo e passa por cima daquilo, às vezes alguém acha, ou você mesmo fala, nossa, estava aqui, eu não vi, passei 3 vezes aqui no mesmo lugar e não vi. Essa é a sensação que eu tenho que a gente está vivendo. Que às vezes a gente já encontrou muitas coisas que a gente buscava, mas a gente ainda não se deu conta. E isso tem uma resposta. A resposta é o nosso estado de consciência. Quando a gente trabalha no hospital, é uma coisa interessante que eu estava estudando sobre isso, sobre estados de consciência, e eu lembrei disso. Quando uma pessoa está em coma,
induzida a um coma, por exemplo, ou então ela está anestesiada por uma cirurgia, o grau de consciência dela é suprimido. Talvez quem já fez, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, que toma lá anestesia para fazer, que dorme, o que acontece? O seu nível de consciência é rebaixado. Você descansa, você dorme para você fazer aquele exame lá sem sentir o que está acontecendo. Para você não ter reflexos, né? Para permitir fazer o exame com mais tranquilidade. Numa analogia com isso, o que eu tenho a impressão de que muitas vezes nós estamos é num nível de consciência suprimido. Que a gente olha para aquilo que está acontecendo. Pode, pode. Opa! Eu vou pedir só para vocês deixarem o microfone fechado, senão eu escuto o que vocês estão conversando aí. E todo mundo que está na aula escuta também. E aí, aquilo que está acontecendo, a gente está conseguindo enxergar como se fosse só por um buraquinho de uma. Como se vocês estivessem me vendo, sei lá, só por um buraquinho, assim, como se tivesse. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, ó, tipo. Vocês estão enxergando uma parte só da realidade, né? Esse é o nível de consciência que nós estamos, é ainda um nível de consciência contraído. Que quando a gente expande essa consciência, quando a gente. Sabe quando a câmera do celular foca bem e consegue trazer com nitidez uma imagem? Então, a nossa mente, às vezes, ela consegue expandir a consciência e aumentar a capacidade de percepção sobre a realidade que a gente está vivendo. Mas, para isso, a gente precisa se abrir. É como se a gente tivesse criado várias defesas e essa defesa, ela criou um obstáculo. O que é essa defesa? O nosso padrão mental. Então, o jeito que a gente foi criado, as informações que a gente absorveu, os traumas que a gente guardou, tudo isso foi construindo a tela mental pela qual a gente observa o mundo, como se fosse o óculos pelo qual a gente usa para enxergar a vida. E que os bloqueios, eles dão o limite de permissão de alcance. Então, eu sou míope, né? Eu não sei o que eu tô vendo que a Aline tá de óculos, não sei se tem mais alguém que tá de óculos aqui na aula. Eu sou míope, então se eu tirar minhas lentes aqui, gente, eu enxergo pouquinho na distância aqui, porque míope enxerga bem de perto e ruim de longe. Então, se tirar minha lente, se tirar meu grau de ajuste, o alcance da minha visão é pequeno, que eu tenho quase 5 graus de miopia. E acho que essa é uma analogia boa para a gente usar, porque às vezes a gente está com uma lente muito baixa perto da nossa capacidade de enxergar. Mas a nossa mente, ela limitou a nossa capacidade pelo medo que a gente sente, por exemplo, de enxergar longe demais e ver o que a gente tem medo de lidar. E a mesma coisa para quem enxerga, tem dificuldade para enxergar para perto. Às vezes o que está perto, se eu olhar, dói, então eu não quero ver porque vai doer se eu ver. Então eu limito isso inconscientemente, tá? Problemas de visão tem a ver com isso, dificuldade de ver lá na frente, então tem miopia, ou dificuldade de enxergar o que está perto, então diminui a visão porque está perto, olhar para longe. Tudo isso tem a ver com permissão. Permissão. E a nossa permissão, o nível de permissão, ela cria a nossa realidade. Até ontem eu postei lá no grupo do Desafio da Gratidão, eu sei que muitos de vocês estão lá também, uma reflexão que eu fiz sobre lei da atração e a fé cristã, né? Que algumas pessoas até, e eu também tinha essa percepção quando eu ganhei o livro O Segredo, eu falei, isso aqui não é coisa de Deus. Enfim, por isso que às vezes eu vou falando sobre isso, porque às vezes o mesmo pensamento que eu já tive, mais pessoas têm. A gente cria a nossa realidade junto com Deus. Deus conhece tudo e sabe o que é o melhor para mim, para vocês, para todos nós, né?
Mas ele nos deu a oportunidade, através do nosso livre-arbítrio, de co-criar, ou seja, de criar com ele, junto com ele. Mas a gente co-cria a partir daquilo que a gente se permite. Então, se a minha permissão é baixa, o meu nível de materialização daquilo que eu vou manifestar na minha vida é correspondente à minha permissão. É igual uma criança que o pai sabe bastante, a mãe sabe bastante, mas a mãe e o pai não interferem no processo de aprendizagem dessa criança, fazendo tudo por ela, porque faz parte do amadurecimento aprender a se virar sozinho, né? Quem tem filho aí sabe que tem coisa que a gente ia ser mais rápido, mais prático a gente ir lá e fazer no lugar deles, mas daí eles não iam aprender a fazer. E faz parte do nosso papel como pai e mãe ajudá-los a produzir essas habilidades, de desenvolver as coisas por eles mesmos. Então a gente fica ali, se eles precisam, a gente vai dando uma mãozinha, mas o ideal é que eles assumam cada vez mais um nível maior de responsabilidade por aquilo que diz respeito a eles. Isso vai amadurecendo eles, né? A cada fase da vida. Só que também tem coisa que a gente vai fazer por eles até eles terem capacidade, maturidade de fazer aquilo sozinhos. E Deus faz assim com a gente. Só que a gente, às vezes, estaciona num degrau de permissão e não avança dali para frente. Porque para nós, ali é o degrau máximo de permissão. Então, tem infinitas coisas possíveis, porque o universo de Deus é infinito de possibilidades, mas que eu só vou acessar quando eu me permitir subir de degrau. Se eu achar que o meu degrau chegou no limite, eu não vou subir mais. É igual se você estivesse dentro de um elevador de um prédio que tem 20 andares, mas você chegou e para você o andar máximo que você vai subir é ali no quinto. Então tem mais 15 para cima. Só que você fala, não, daqui é daqui para baixo. E daqui para cima eu não posso ir, porque eu não tenho permissão para subir. É só daqui para baixo. É só daqui para baixo. E quem sobe olha assim e fala, mas por que você não sobe? Não, é porque para mim é daqui para baixo. Parece bobeira, mas a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. A gente não se permite subir aos degraus que a gente não se sente pertencente. E aí a gente bloqueia o nosso potencial ali. Isso acontece no nosso relacionamento, isso acontece na nossa saúde, isso acontece no nosso dinheiro, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. O bloqueio está naquilo que você estabeleceu para você como permissão, só que você não fez isso de forma racional e consciente. O que determina o nível de permissão? As suas crenças. E onde as suas crenças foram criadas? A maior parte delas na nossa infância. E aquilo que está lá estabelecido como verdade, como crença, a gente nem questiona. Então, a gente continua ali estagnado, parado, estacionado no quinto degrau. E se ameaça, a vida nos ameaça levantar um pouquinho, racionalmente a gente fala, não, mas eu vou subir pelo menos até no sexto degrau. Você até sobe, mas acontece alguma coisa na sua vida que faz você descer para o quinto andar novamente. Exemplos práticos, sei lá. Tá no quinto degrau, você receber por mês 10 mil reais. E aí 10 mil reais já tá ficando apertado ali para você, pro teu estilo de vida. Então você pensa assim, não,
Se eu recebesse 15 mil reais por mês, ia ficar mais tranquilo e eu ia conseguir guardar, eu ia conseguir investir, não sei, tá? O que você vai fazer com os outros 5 mil? Mas você queria mais 5 mil. Racionalmente, você faz as contas lá e fala, ó, mais 5 mil aqui. Daí você fala assim, ah, tive uma ideia, vou fazer tal coisa para que esses 5 mil venha. Mas você não ajusta a sua permissão. A decisão, ela tá no nível racional só. Receber 5 mil a mais para equilibrar o financeiro. Desse jeito aqui que eu vou fazer. Esses 5 mil até vem, mas aí o que a pessoa vai fazer inconscientemente? Ela auto-sabota os 5 mil, aí ela tem um prejuízo de alguma coisa, alguém não paga, o carro estraga. Ela tem que gastar aqueles 5 mil que veio a mais, por quê? Porque ela tem que ficar ali nos 10 mil, porque a linha de permissão dela tá ali. A mesma coisa pode acontecer em relacionamento. Ah, não, então eu não quero mais atrair para minha vida um relacionamento abusivo, tóxico, de dependência emocional, manani, mananá. Então eu vou mudar aqui, vou mudar de relacionamento, enfim, e vou atrair pessoas de outras formas. E ela até faz a carta de manifestação e tudo, mas ela não alterou inconscientemente. Ela carrega talvez um bloqueio de permissão sistêmico que tem a ver com as mulheres do sistema dela, que todas as mulheres sofrem no relacionamento. Então, se ela não for igual, ela se sente um peixe fora d'água. Então, para pertencer a esse sistema, honrando cegamente, numa lealdade cega, ela se sabota no relacionamento. Ela acha a pessoa maravilhosa que ela queria para a vida dela, mas ela fala assim: eu não sei, eu não consigo, eu vejo ele como um amigo, enfim, N histórias, né? E a pessoa não fica e o relacionamento não flui, porque inconscientemente ela se auto-sabota. A mesma coisa com a saúde. Vou cuidar da saúde, vou fazer academia, vou não sei o quê, vou não sei o quê, vou não sei o quê, vou na nutricionista. Tudo certinho, bonitinho, racionalmente decidido, mas se inconscientemente tem um padrão de pertencer, de honrar, né, o quinto degrau ali, ela vai subir e depois ela vai descer novamente. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o nível de permissão, ele não é racional. O nível de permissão, ele é emocional. O padrão emocional governa os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram as nossas atitudes e as nossas atitudes criam a nossa realidade. Então, não tem como mudar a nossa realidade se o padrão emocional permanecer sendo o mesmo. Porque onde não tiver permissão, não tem transformação. E às vezes o que faz a gente se permitir vai ser um movimento assim doloroso, colapso, dor, sofrimento. Você já deve ter visto acontecer assim. Uma pessoa infartou, quase morreu, e aí foi no médico, o médico falou assim: ó, se você não mudar drasticamente a sua vida, fazer exercício físico, ajustar a sua dieta, a próxima vez que você infartar, você vai morrer. Aí a pessoa vai mudar. Por quê? Porque ela levou um alto impacto emocional que aumentou o nível dela de permissão por medo, por enfim, o desbloqueio aconteceu à força. Mas não precisa ser assim, porque isso também gera um monte de outros efeitos negativos colaterais, né? E às vezes perdas irreparáveis. O que está acontecendo com nós, mulheres do nosso tempo? Nós estamos liderando um movimento de ampliação dessa margem de permissão para nós mesmas e para o nosso sistema, através de um movimento de cura e não de um movimento de dor. É como se a Aline descobrisse uma coisa que ajudou ela e ela fala assim: nossa, mas
Eu sempre achei que esse caminho aqui era só escuro, mas tem como acender alguma luz aqui, porque eu já vi essa luz acesa alguma vez. Tá apagada agora, mas já esteve acesa. Como é que será que faz para acender? E daí a Aline conta para a amiga dela, para a irmã dela, a irmã não tem, né? Para a mãe dela, para a tia dela, enfim, na igreja dela. E aí é como se ela tivesse com uma vela na mão e todo mundo tivesse com velas na mão. Ela fala assim: ó, a vela não precisa ficar apagada, eu posso te emprestar um pouquinho do meu fogo. Aí você acende a sua. Ó, chega, me arrepia. E aí, tem luz. E aí aquela também pode acender de outra, de outra, de outra, e daí de repente tem um clarão assim de luz. Como que é o nome dessa luz? Tô toda arrepiada aqui. O nome dessa luz é consciência. É a consciência que a gente toma quando a gente, como se os nossos olhos estivessem fechados e de repente eles abrem. E você fala, nossa, eu tava dormindo. Como que eu não vi isso antes? Por que eu não tinha pensado nisso? E parecia que era difícil, porque a gente estava. Vocês já tentaram achar uma coisa no escuro? Na nossa casa até que a gente acha, mas se você estiver numa casa que você não conhece, procurando um negócio no escuro, vai dar muito trabalho, você vai tropeçar, vai abrir gaveta errada. Daí quando acende a luz, você fala, nossa, estava ali. Como é que eu não sabia que estava ali? Então, esse despertar dessa nova consciência com clareza faz a gente olhar e achar a chave que a gente estava bem louca procurando, faz a gente achar uma porta no lugar que a gente estava achando que a gente estava presa, faz a gente achar uma saída numa situação que a gente achava que não tinha solução. Essa porta que se abre, essa luz que se acende, esse caminho que se manifesta, só acontecem quando a gente se permite. Porque se a gente tiver acomodada ali naquela dor, mas é uma dor conhecida, entende? Que o nosso cérebro, a nossa mente, por mais que seja uma dor que incomoda, se é uma dor que eu ainda tolero, que é uma dor conhecida, a gente não se mexe, a gente fica ali. Tem uma historinha do sapo que se a gente coloca ele numa água e coloca, né, numa panela e coloca, acende o fogo dessa panela e aquela água vai se esquentando e o sapo vai se acomodando naquela temperatura, porque na pele do sapo ele consegue fazer um ajuste, mas ele vai perdendo energia e quando ele percebe que aquela água está quente demais para ele viver, ele vai tentar sair de dentro daquela panela, ele já não consegue sair mais, porque a força que ele tinha já se foi no ajuste. E às vezes a gente está assim, se acomodando em situações desconfortáveis demais, e a gente está perdendo a nossa força, a gente está perdendo a nossa identidade, porque a gente não tem permissão nem para olhar para fora da panela e pensar que existe um mundo fora de lá. Mas se você jogar um sapo dentro de uma panela de água fervendo, ele vai pular de lá na hora, porque é o contraste que dá essa percepção de que lá não é seguro. E às vezes a vida precisa fazer isso com a gente, nos colocar numa situação de contraste, em que tá tão ruim que a gente tem que pular fora, independente se a gente não souber o que tem do lado de fora. Então a nossa permissão, essa auto-permissão para a gente expandir essa consciência, ela precisa vir de dentro. Enquanto eu preparava essa aula hoje, eu pedi para Deus assim, né? Deus, que palavra que tem na Bíblia que eu poderia citar que fala dessa permissão? E até para Jesus agir na vida das pessoas, ele não ele não fez milagre na vida de ninguém sem antes perguntar se a pessoa queria ser curada. E por quê, gente? O elemento necessário para o milagre é a fé. E até para sentir fé,
a gente precisa se permitir. Ela não é automática. A gente não nasceu com fé igual respiração. Respiração a gente respira, dormindo, acordado, continua respirando. Mal ou bem, mas continua respirando. Agora, a fé, ela precisa vir de dentro da gente. E a palavra que veio foi o que está escrito em Mateus 7, 7. O número da perfeição, né, Dora? Pedi e se vos dará, ou dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Mas para bater tem que se permitir, para se abrir tem que se permitir, para pedir tem que se permitir. Então, existe essa autorização que a gente precisa se conceder emocionalmente, lá no âmago do nosso ser. E por que a gente tem tanta dificuldade? Porque existem camadas e camadas de proteção dessa permissão. Quando a gente era criança, a gente não tinha muita noção do limite da permissão. Não tinha. Criança, ela não sabe até onde ela pode ir ou ela não pode. A gente é que vai dizendo para ela, né? E eu acho que o que mais as crianças escutam no começo da vida é o quê? Não pode. Eu quero atravessar a rua, não pode. Eu quero subir aqui, não pode. Por que não vamos não sei onde? Porque não pode. Vamos comprar tal coisa? Não, não pode, não pode, não pode, não pode. E o que então está gravado, está lá entranhado no nosso subconsciente? E não pode. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso, eu tinha muita dificuldade de vender, de falar do que eu faço, do meu serviço, de falar preço. E aí eu fui fazer um curso, falei, gente, preciso desbloquear isso, porque como é que eu vou sobreviver de terapia, né? Eu não queria trabalhar mais registrada, em carteira, queria trabalhar autônoma e tinha que vender. E aí eu fiz um curso, daí a pessoa que estava dando um curso falou assim, sabe o que às vezes tem dificuldade para vender, falando para todos, né? Porque para vender você tem que falar com estranhos, né? Você tem que buscar pessoas que você não conhece ainda, que você ainda não vendeu. E aí, se você ouviu lá na tua infância que você não podia falar com estranhos, como é que você vai falar com estranhos? E aquilo eu fiquei pensando, falei, nossa, mas será que isso, né? E de fato, a gente entende quando criança de forma literal. E aí o bloqueio se estabelece ali. E tem coisa que está bloqueada até hoje. Então, quando a gente toma consciência de que aquilo que você quer realizar e que você ainda não realizou, então não sei, pensa aí agora. Talvez tenha muita coisa aí que você quer realizar na sua vida. E a gente, nessa época do ano, já começa a fazer uma retrospectiva, né? De 2025, o que você realizou, o que você ainda não realizou, o que você quer realizar em 2026. Mas, de fato, gente, a nossa mente, ela repete o mesmo programa. Um ano é muito parecido com o outro, se a gente prestar atenção. Mudam algumas coisas, mas a gente tem uma tendência a repetir padrões diariamente. Então, a gente tem em torno de 60 mil pensamentos por dia. Mas se a gente olhar, se fosse possível, né, a gente assistir os nossos pensamentos, assim, como se fosse um programa de televisão, a programação desses pensamentos, eles são muito parecidos. O jeito que a gente acorda, que a gente vai no banheiro, que a gente faz o café, que a gente vai para o trabalho, que a gente volta do trabalho, que a gente almoça, que a gente janta, que a gente dorme, que a gente acorda do lado da cama que deita, o jeito que lava a cabeça. Enfim, o cérebro, para facilitar a vida, inclusive para poupar energia, ele cria padrões e vai repetindo, porque se a gente tivesse que pensar todo dia como é que a gente ia fazer tudo, a gente ia ficar extremamente
esgotado e cansado com isso. Só que, se a gente quer também que as coisas se transformem, que elas mudem, a gente não vai poder viver sempre nesse piloto automático. A gente vai ter que, em algum momento, observar aquilo que está se repetindo de forma indesejada. Porque senão a gente vai, né, como diz a frase lá, a máxima, como é que eu vou colher coisa diferente se eu ficar fazendo sempre do mesmo jeito, plantar sempre a mesma coisa? Então a nossa mente, ela é como se fosse um solo que brota e cresce nela aquilo que a gente planta. E eu quero que você pense aí. Quais são os sonhos que você tem para a sua vida? Porque, como eu falei lá no começo, a nossa vida ela é muito breve. A vida, no total, ela é grande, ela é eterna. Mas a vida aqui, terrena, que a gente está, ela é extremamente limitada. Quem vai viver muito, vai viver cento e poucos anos. Mas a gente não tem garantia nenhuma do quanto a gente vai viver. A única coisa que a gente tem poder é sobre o agora. Sobre o que a gente está fazendo hoje, aqui e agora. E é justamente o poder que a gente acaba deixando no comando do piloto automático. Então, como diz a máxima lá que tem gente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Porque ficou na expectativa do que viria e não experimentou o que estava vivendo. O que você quer realizar na sua vida e que você ainda não realizou? O que é seu sonho? A maioria das mulheres que chegam para mim como alunas ou como clientes das terapias, quando eu pergunto assim, quais são os sonhos que você tem para a sua vida? A pessoa me olha com uma cara assim de que eu estou falando japonês, chinês, sei lá, qualquer outra coisa. Que a pessoa fala assim, sonho? Eu só quero paz, eu só quero sair dessa tormenta. Eu só sei o que eu não quero mais, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquilo outro. Porque é como se fosse uma fugitiva da própria história. E tá tudo bem, ainda bem que essa pessoa chegou, né, para terapia ou para mentoria ou para algum acompanhamento, mas entende como a gente tá como se a vida tivesse de fato levando a gente, não a gente levando a nossa própria história, como se a gente sentasse no banco do carona e de um carro desgovernado, assim, a gente está fazendo o que está dando conta do melhor jeito que a gente está conseguindo, se sentindo sobrecarregada, cansada, esgotada, mas a gente não sabe nem o que a gente queria, porque eu lembro que eu atendi uma pessoa que falou assim: eu posso escolher qualquer coisa hoje, mas eu não sei o que escolher, porque eu sempre tive que fazer o que tinha que ser feito. E agora que eu não sei mais o que tem que ser feito, porque não tem mais que ser feito nada, eu posso escolher, eu não sei escolher. Eu não sei o que eu faria se eu pudesse escolher qualquer coisa. Se eu não tivesse que trabalhar para ter dinheiro para pagar o boleto, o que eu faria? Não sei. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que me dá alegria, eu não sei, porque eu estou sempre fazendo o que tem que ser feito. E eu não estou dizendo que a vida não tenha que ter as suas responsabilidades, porque tem. A nossa vida, ela é espiritual, mas a gente está no mundo da matéria, então a gente vai ter boleto, a gente vai ter todas essas questões materiais. Mas eu estou dizendo que isso não pode estar desalinhado do seu propósito. Porque a única coisa que faz a gente viver a nossa vida com alegria, mesmo diante das dificuldades, é a gente entender que a gente faz parte de um propósito muito maior e que tudo que acontece, tudo é tudo. Quando eu digo tudo lá no Desafio da Gratidão, é em tudo dar graças, até naquilo que nos angustia, naquilo que é contrário à nossa expectativa, naquilo que faz a gente ter que olhar para aquilo que a gente não queria ver, no outro que tira a gente do sério, no caos que se estabelece quando você achava que você ia ter um sossego, de repente o mundo vem com uma reviravolta, um furacão que tira tudo do lugar. É tudo, porque quando você entende que não é você que controla o que está do lado de fora e que você só tem a responsabilidade por gerenciar o que está dentro de você,
você tem a tal da paz que excede o entendimento, que está lá na Bíblia também, porque você sabe que você não está sozinho. Mas isso você só consegue sentir de verdade quando você sente que a tua vida está alinhada a um propósito maior. Você não é uma folha solta no universo, você faz parte de uma árvore que tem tronco, que tem raiz e que está muito bem enraizada, mas a gente às vezes está se sentindo alheio, separado, no mundo individualista, com medo do que pode acontecer, dos problemas mundiais, do país, do governo, da política. Se você assistir jornal, você vai achar assim que o mundo é caótico só, pronto, porque que existe o ser humano no mundo. Mas quando você entende que não, peraí, calma. Deus está no controle. Eu aqui não estou conseguindo. A minha visão é que é pequena, como diz também na palavra. Seus pensamentos, ó, são desse tamanhinho perto dos meus pensamentos. Se acalma, para de ser louca, né? Você não está sozinha. Mas o nosso nível de permissão é tão pequeno que a gente nem se permite fazer parte desse algo maior. Então, voltando a olhar para você e a sonhar para a sua vida novamente, 2020, 2021 já agora, eu quero que você pense o que você quer realizar. E o que você quer realizar faz tempo que você ainda não realizou. Porque se você quer e ainda não realizou, vai falar assim, quando Deus quiser, Deus já quer. Desde que te criou, Deus já quer. É você que está sendo preparada, não é a sua realidade que está sendo preparada para você. Você que está sendo preparada para a realidade que já te espera. E o que precisa ser curado em você que te coloca em equivalência, em ressonância, em conexão com aquilo que você deseja manifestar na sua vida? O que está te impedindo? O que está criando afastamento ao invés de criar aproximação? Porque através das leis que o universo tem, gente, tudo coopera para o nosso bem. Só que não interfere na nossa permissão. Então é como se tivesse ali do lado de fora da porta, eis que estou à porta e bato, mais uma citação, né? Mas a gente que tem que abrir a porta. Então a vida, Deus, o universo rico, poderoso, abundante, opulente, tem tudo para te entregar. Mas se você ainda tiver registros de não poder, então não achará, não abrirá e não vos será dado. Primeiro passo para isso, gente, para desbloquear essa permissão, a gente precisa começar a curar a nossa identidade. A gente tem uma visão extremamente equivocada de quem a gente é. Porque a gente foi tomando para nós, como sendo quem nós somos, a percepção e a opinião externa. Até é comum quando nasce criança, fala assim: tem o narizinho da mãe, mas tem o olhinho do pai, tem. Mas no gene é parecido com não sei quem. Não tem isso, a gente fica montando a criança assim, como se fosse um quebra-cabeça, né? Não é ruim, tá? Não tô falando que não deve fazer isso, mas entende que a nossa autopercepção desde lá, assim, nossa, eu pareço com meu pai, ou eu pareço com a minha mãe, eu sou assim, ou eu sou assado. E aí a gente tem medo de ser rejeitado e a gente faz coisas para ser amado e tem medo de ser abandonado e faz coisas para não ser abandonado. Então, muito dos nossos comportamentos, inclusive dos sentimentos que a gente tem a respeito de nós, quando a gente olha no espelho e pensa sobre quem nós somos, se a gente sente culpa, se a gente se sente com medo, tem bloqueios assim, eu queria tanto dirigir, mas eu não consigo, eu queria falar em público, mas eu não consigo, é tudo bloqueio, porque qualquer pessoa pode falar em público, qualquer pessoa, biologicamente, tá? Qualquer pessoa, a menos que tenha algum tipo de
problema de saúde que impeça, mas em condições normais não tem um motivo físico para não falar em público. Se fala, fala em público. Se pode se uma pessoa pode aprender a dirigir, qualquer pessoa pode aprender a dirigir, se não tiver nenhum problema cognitivo. Então, entende que a gente bloqueia muitas permissões na nossa vida. Eu estou falando dessas coisas que elas são muito comuns, mas tem tantas outras que a gente criou bloqueio inconsciente. E vai precisar começar a separar isso. O que é o que eu sou do que é a opinião, a expectativa do outro sobre mim. E não ter medo de contrariar essas expectativas. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas muita da forma que a gente lida com as outras pessoas passa por essa preocupação de nós sermos aceitas, de nós sermos amadas, de nós sermos boazinhas, boas moças, boas meninas, de a gente ter uma boa aceitação. Só que talvez nessa forma de nos ajustarmos tanto ao que está do lado de fora, a gente se desconfigurou de um jeito que a gente nem é quem a gente é e nem é o que a pessoa espera. Porque ninguém consegue sustentar um personagem assim muito tempo. Então, a maioria das pessoas que tem muita ansiedade, que tem depressão, que tem conflitos psicoemocionais, elas estão desconfiguradas delas mesmas. E a gente precisa reconfigurar. As pessoas estão tão com dificuldade dessa identidade, que vocês já viram falar das pessoas que se identificam sendo um animal, por exemplo, que se identificam sendo coisas diferentes do que elas são. Enfim, porque está tentando se encaixar de alguma forma. Existe um sofrimento muito grande nisso. Então, a primeira coisa, quem é você? Resgatar esse valor e devolver para o outro tudo que faz parte da expectativa dele. O outro é tudo, é o mercado de trabalho, é o relacionamento, é até a própria família, a expectativa que os pais tinham quando você nasceu, tudo isso. O que pertenceu ao seu sistema até aqui, que você pode liberar para se libertar e libertar o próprio sistema desse padrão de repetição. Dá para emendar e fazer. A segunda parte, gente. Né? Fazer ou trabalhar essas cobertinhas aí e fazer uma coberta grande. Aí você faz de 4 cores, dá para fazer também. Eu acho que não fica ruim. Consegue pegar? Vai ficar bonito de 4 cores, Verônica. E a outra coisa, gente, uma coisa que é desafiadora, tá? Para as mulheres especialmente. Aprender a dizer não. Dizer não para fora, porque para dentro a gente vive dizendo não. Toda vez que a gente não diz não para o outro, a gente disse não para nós. Agora, é dizer não sem se sentir culpado por isso, porque às vezes que a gente ameaçou dizer não e disse às vezes não, né? Depois ficou se remoendo. Ai, será que eu não tinha que ter dito sim, né? Porque o não que você diz vai gerar contrariedade, pode ficar certo disso. Só que deixa o outro lidar com isso, o sentimento que ele tem quando escuta não. Porque isso também é amadurecimento. Você fazer de conta que tá tudo bem quando não tá. E assim, gente, é não para umas coisas tão simples. Eu lembro uma vez assisti uma aula do Pedro Calabrese, ele falando: uma pessoa, professor que dava aula na faculdade com ele, foi chamado para o aniversário, e ele falou bem seco assim, não. E não se explicou por quê. Daí ele ficou chateado, mas depois o cara explicou e falou: não, mas de onde eu venho, a gente não tem que explicar por que a gente diz não. Diz não, pronto, acabou. A gente é que tem isso, né? Não, porque não sei o quê. Não é não, pronto, fique em paz, que senão. Claro que também tem um aspecto cultural, mas a gente precisa aprender a dizer não. Muitas das causas que a gente adoece é porque a gente vai dizendo sim, quando lá dentro estava dizendo não, não posso, não quero, não vou. Mas a gente diz o sim, depois quer honrar a palavra e
acaba fazendo coisas que estão contrárias à nossa intuição, às nossas escolhas, né? Pois fica aí na correria, sem tempo, bem enlouquecida. Então, aprender a dizer não. Quando você aprende a dizer não, o universo percebe que você está se posicionando e teu nível de permissão está aumentando. Você começa a subir os degraus lá do prédio e você vai entrando em salas maiores. A chama da tua vela de consciência vai se expandindo, você vai enxergando outras coisas. E por último, gente, curar as feridas que você vai encontrar pelo caminho quando você decidir que você vai se permitir, porque você vai começar a observar que você quer uma coisa, você não realiza, então você não tem permissão. Por que você não tem permissão? Porque tem uma dor ali. Que dor que eu tenho? Que medo que eu tenho? Que culpa que eu tô sentindo? E começar a liberar isso. Ressentimento, mágoa, sobre você, sobre outras pessoas, sobre seu pai, sobre sua mãe. Curar. A cura emocional é igual uma fisioterapia de recuperação de mobilidade para alguém que fez uma cirurgia na perna. A pessoa ela pode voltar a andar, só que a musculatura dela tá toda enrijecida, contraída, não funcional. A fisioterapia vai devolvendo essa funcionalidade para essa perna e a pessoa começa a conseguir devagarzinho pisar o pé no chão, movimentar, 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 e esse tônus vai aumentando e a perna vai ficando boa, daqui a pouco vai andar de volta. A cura emocional vai dando liberdade para nossa alma se permitir. Porque aquilo que contraía, porque doía, porque dava medo, porque tinha culpa, não existe mais. Então, opa, peraí, aqui eu consigo abrir um pouco mais esse aspecto, eu consigo me permitir um pouco mais, eu consigo, né, fluir melhor aqui, não tem mais o bloqueio. Nossa, consigo dirigir, consigo falar em público. Gente, não conseguia. É isso, e a autoconfiança aumenta e a permissão aumenta. E a partir do momento que a permissão aumenta, você fala, nossa, tem mais. O que mais que eu posso ver? O que mais que eu não estava percebendo no universo? O que eu posso explorar? E você se tornou, de novo, co-criadora consciente da tua vida. Você não está mais vivendo da condição, você está vivendo da sua decisão. Nesse momento, sabe quem morre? Eu tenho que fazer um enterro. Agradecer e deixar ir em paz a vítima que morava dentro de você. Toda pessoa que tem nível de permissão baixo alimenta a vítima. Não tem como. E esse sentimento de vitimismo, às vezes, ele é muito disfarçado de altruísmo, de empatia, de solidariedade, de bondade, de gentileza. Me desculpe, não estou falando que não tem que ser nada disso, muito pelo contrário. Mas não para enfeitar uma vítima. Então, a vítima, gente, nesse triângulo de vitimismo, obrigatoriamente, quando existe a vítima, tem mais dois personagens que ficam triangulando dentro da sua cabeça e mantendo a baixa permissão. Tem muita gente que já me ouviu falar disso. Toda vítima tem um agressor ou um perseguidor, que é onde a gente coloca a culpa. A culpa é do governo, a culpa é do marido, a culpa é do chefe, a culpa é do passado, a culpa é do meu pai que não me criou, a culpa é da minha mãe que era muito brava, a culpa. Toda vez que você estiver colocando a culpa em alguém, inconsciente ou conscientemente, mas quando você se perceber colocando a culpa em alguém, você está de frente para uma situação de não permissão que você precisa curar alguma ferida ligada a isso. E essa vítima, além de ter um agressor, ela elege um salvador. Então, seria melhor na minha vida, já que eu sou vítima dessa situação, se tal coisa acontecesse. Se tal pessoa fizesse tal coisa. Se eu ganhasse na Mega Sena, se eu mudasse de emprego, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse mais magra, se eu tivesse mais gorda. Se eu tivesse, entende? Tem uma
situação, pessoa ou coisa que me salvaria dessa situação. E então eu fico alimentando esse ciclo vicioso de vítima, agressor e salvador. Essa pessoa que ora é vítima, ela também tem uma tendência a se tornar uma salvadora em algum momento. Então ela é a pessoa que ajuda todo mundo, que faz tudo para todo mundo, que está sempre disponível, que atende a qualquer hora, que faz qualquer negócio, que ela tem uma necessidade de ser uma solução para alguém, mas em algum momento ela também é agressora, mesmo que seja lá no pensamento dela. Que ela tenha vontade de matar, xingar, esganar alguém nesse mesmo ciclo, porque a pessoa que está no ciclo desse triângulo de vítima, agressor e salvador, ela anda nesses personagens. Só que ambos esses lugares, eles são de baixíssima permissão. Então, ele alimenta o ciclo da escassez, da dificuldade, do conflito, da dor e do sofrimento. É um nível de consciência muito baixo, tá? Como eu disse para vocês, nós, mulheres, estamos liderando, mas tem muitos homens também que já estão nesse caminho, mas nós estamos liderando um movimento de expansão de consciência, de compreender e enxergar e querer mudar isso. Porque ninguém racionalmente quer sofrer. Ninguém racionalmente quer o lugar da vítima. Ninguém quer ficar repetindo conflito ano após ano até morrer. Ninguém quer. Fato é que muita gente morre sofrendo assim, mas a gente não precisa continuar isso. E existe um caminho, gente, um processo. Justamente porque a nossa mente, ela precisa de uma certa segurança para ela se permitir dar passos rumo ao desconhecido, mesmo que esteja com a vela na mão. Você vai andar numa rua que você não conhece, você está com uma pequena luz, mas ainda assim você tem um pouco de medo, um pouco de receio. Então o movimento começa pelo despertar dessa consciência. Por começar a enxergar aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que não tá bom, que é o que muitas vezes traz vocês, por exemplo, aqui para essa aula. Eu não sei o que trouxe vocês para cá, né? Eu nem falei muito o que ia ter na aula. Então, vocês vieram, umas porque me conhecem, outras porque alguém convidou, né? Enfim. Mas o fato é que vocês estão despertando para buscar alguma coisa nova. E esse despertar é a ampliação dessa consciência. Como se fosse um convite para o próximo degrau. Que é o que eu vim aqui fazer hoje para vocês. Eu tenho já tem quase 10 anos que eu trabalho nessa parte de expansão de consciência, de autoconhecimento, de resgate de identidade, de curar feridas emocionais, de entender do ponto de vista sistêmico, de conectar a ciência por trás da neurociência com a espiritualidade, de entender um pouco sobre a psicossomática, por que as pessoas adoecem, de entender por que né, as 3 áreas que são diretamente influenciadas pelos nossos padrões emocionais são a nossa questão financeira, os nossos relacionamentos, a nossa saúde. E, especialmente, eu tenho acompanhado mulheres desde então. E eu percebo que é nesse caminho que, já que as mulheres são escolhidas por Deus para serem portais da vida na Terra, que não tem outro jeito ainda, né? Eu acredito que nunca vai ter um jeito de ter uma nova vida na Terra a não ser passando pelo útero de uma mulher. Respeitando isso, eu acredito que a renovação da vida e a transformação dela também passa pelo feminino. E eu sinto esse chamado diariamente, né? De olhar para o feminino com esse cuidado de ajudar da melhor maneira possível a construir um novo caminho de novas possibilidades. Então, eu sei, talvez você
pense assim, o que eu posso fazer para 2026 ser diferente, ser o ano que eu olho assim e falo, nossa, né? Realmente muita coisa mudou e foi transformada. E não vai ser de uma forma mágica e automática, vai ser a partir das suas decisões e escolhas. E como a gente diz, né, o ano vai passar de qualquer forma. Vai passar como passou esse, como está passando, como passaram tantos outros anos da nossa vida. Mas a gente tem a oportunidade que muitos dos nossos antepassados não tiveram de refletir sobre a nossa vida enquanto ela está acontecendo, com poder de atitude sobre ela e de transformação. Então, eu fiquei pedindo para Deus assim, né? O que eu posso fazer? Qual que é o meu papel? Porque eu sei que eu estou aqui só como um instrumento, não sou eu que faço nada na vida das pessoas, né? É como se eu fosse esse celular aqui que conecta a internet e permite chegar a mensagem. Então, sempre converso com Deus e peço o que eu posso fazer. E Deus tem colocado pessoas na minha vida. Esse ano tem sido um ano de muitas transformações. A gente falava sobre isso aqui em casa, eu e o Júlio, que a gente, né, olhando assim, 2020 foi um ano que tirou a vida da gente do eixo, né, porque trouxe a pandemia, chacoalhou os nossos conceitos. 2021 foi um ano de reorganizar a vida, de repensar as coisas. 2022 foi trazendo frutos dessas escolhas de 2021. 2023 talvez trouxe ali a evidência de algumas necessidades. 2024 também. 2025, eu não sei vocês, mas as pessoas com quem eu converso parece que a gente está assim meio cansado de uma maratona, querendo um fôlego novo. E esse fôlego vai ser construído, ele não vai ser automático, né? E essa mudança ela vem dessa nova consciência, dessa percepção de que nós estamos conectadas a um divino muito maior, de que nós estamos dentro de uma missão e que a construção da vida que a gente busca, ela não começa do lado de fora, ela começa do lado de dentro. A cura emocional, ela é invisível, diferente da cura física, né? Então eu quero propor para vocês, e que essa conversa fez sentido, se vocês querem aumentar o nível de vocês de permissão, um caminho, uma jornada de 90 dias, que começa na semana que vem e vai até janeiro, né? Durante esses 3 meses, vai até um pouquinho mais, acho que vai até o começo de fevereiro, ajustando bem no calendário ali, toda segunda-feira, dentro de 3 meses, para que a gente possa construir esse novo despertar. Acendendo essa velinha, sabe? De clareza, de expansão da nossa consciência, para que à luz da sabedoria divina a gente possa tomar boas decisões da nossa vida e construir essa vida com sabedoria, não enterrar os nossos talentos, porque talvez, como eu já ouvi outro dia, uma vez, né, um momento que eu estava assim, precisando ouvir o que eu ouvi, a pessoa falou assim para mim: você já pensou se você não estivesse fazendo o que você está fazendo? Quantas pessoas que ouviram o que você disse, que tomaram novos rumos nas suas vidas, hoje talvez nem estivessem mais aqui? Antes eu tinha noção, assim, né, das pessoas que entravam no hospital e saíam curadas, né? Era mais visível, mais materialmente palpável. Hoje eu já não tenho mais. Então, para quem faz sentido isso e quer viver isso, e eu sei, gente, sozinha é bem difícil. Sozinha é muito complicado porque vocês vão mudar dentro do ambiente que condiciona vocês a permanecer igual. Por isso que eu acredito que as terapias do grupo, que esse acompanhamento durante 3 meses, que é um tempo neurologicamente explicado assim, que se a gente repete uma coisa durante 21 dias, depois 90 dias, a nossa mente ela cria uma segurança nessa transformação, né? Senão ela vai voltar para aquilo que ela fazia antes.
Então, oferecer essa oportunidade de estar num grupo seguro, para contar sobre as próprias dificuldades, de ter esse acompanhamento, de ir curando ferida por ferida e de se observando, porque às vezes a gente sente tanta dor que a gente tem vontade de desistir. Então, é por isso que eu acredito que juntas a gente consegue de uma forma mais leve, mais fácil, do que se a gente for tentar ir sozinho. Então, eu vou deixar aberta essas inscrições. É um grupo pequeno, porque vocês sabem que eu não gosto de trabalhar muito com um grupo grande, que é mais difícil de trabalhar, né? Para dar conta de dar esse suporte. Então, é um investimento bem baixo, assim, é um valor menor do que se fosse uma sessão individual. O valor da sessão individual hoje, o ano que vem vai aumentar, né? Tá 380. Então, o valor desse grupo, para participar desse grupo, é R$ 300. R$ 100 por mês. É muito barato. Mas para vocês conseguirem, para eu também ter esse equilíbrio de troca e ser possível, porque eu quero muito ver a transformação acontecendo na vida de vocês e quero fazer parte disso. Então, a lá, Sinara, recomendo estar com a Érica toda semana. Ela é a minha aluna da mentoria Mulher Sistêmica. Mas pode fazer o Despertar também, tá? O nome dessa mentoria é O Despertar, que é o primeiro passo para começar a desbloquear a permissão. Certo, minhas lindas, eu agradeço muito a presença de vocês. A mensagem, espero que a mensagem tenha contribuído aí já para a vida de vocês. E quem se sentir tocado e com vontade, eu sei que Deus vai falar no coração. E como eu sempre digo, ai, Érica, eu não sei como que eu vou pagar, mas eu preciso. Então fique em paz, me chama, reserva a tua vaga, porque eu sei que o como é com Deus e as coisas se ajustam e tudo dá certo. Tá bom? Confia. Confia, se permite, porque Deus tem o extraordinário para te dar na vida comum, né? Como ele é, simples e extraordinário. Boa noite, gratidão, fiquem com Deus.